Clarissa, para além dos detox, nem sei qual é o plural de detox, desculpa. Acho que é o que Causei um climão aqui, porque qual é o plural? Detox não seria, tá bom? Mas volta aqui, Elizabeth. Depois do momento detox, corrigir. Clarissa, tem alguns setores do governo se mobilizando. Por quê? Só o que a Débora contou pra gente, você tem aí a galera do agro, aí você vai ter o setor da economia, logicamente você tem o pessoal dos trabalhadores, porque vender mais ou menos, encarecer, né, mais ou menos também afeta salário e tudo mais. De que maneira essa questão dos alimentos está mobilizando vários setores do governo e também da sociedade? Elisa, tem tudo a ver com esses 5 alimentos que a Débora citou para a gente hoje. Inclusive, esse é o assunto das conversas que têm sido conduzidas ali pelo governo do presidente Lula. Tem um time de ministros que foi escalado, né, para encontrar uma solução para esse problema. E é curioso que... E eu não sei, Débora, a gente pode checar depois a posição na lista, mas um dos ministros com os quais eu falei me citou também o preço do tomate, além desses que você mencionou. Da lista dos 10 mais caros, né? Esse aqui são uns 5. Citaram ali, falou, alguns produtos a gente acha que estão puxando essa inflação de alimentos. E aí, o que o governo tira aí de diagnóstico dessa primeira leva de reuniões que foi realizada aí no decorrer dos últimos dias? O diagnóstico é até que bem otimista, pelo que eu senti, em relação à capacidade de baixar o preço dos alimentos num prazo relativamente curto. Tá? Eles falam ali curto, médio prazo, mas acham que a solução está mais ou menos apresentada. Eles combinam fatores externos a medidas pontuais que vão ser adotadas pelo governo federal. Entre as medidas pontuais que já estão bem adiantadas, que podem sair já nos próximos dias, a regulamentação do Vale Transporte, do Vale Alimentação e do Vale Refeição, que eles entendem que com o aumento ali da competição entre operadoras aí poderia ter uma redução das taxas cobradas nos cartões e o custo para o consumidor poderia aliviar um pouquinho, essa é uma medida. Medidas de incentivo à produção agrícola, principalmente os produtos que tiverem ciclo mais curto, poderiam ter algum benefício ali para a agricultura, ele com um olhar também, às vezes, um pouco para os pequenos agricultores, né? Nesse caso, que eventualmente conseguiriam ter um efeito de prazo menor. A gente não está falando daquelas grandes safras. A safra, aí eles têm outras medidas de negociação com supermercados que ainda estão sendo negociadas, deve ter uma próxima reunião em breve entre varejistas e integrantes do governo, já anunciada pelo presidente Lula. Em relação aos fatores externos, o que um ministro me contou ontem à noite? Ele disse o seguinte, olha, a gente está entendendo que o dólar vai permanecer num patamar aí mais razoável, né? Eles estão ali otimistas com a capacidade do governo brasileiro de não sofrer tanto com esse câmbio tão prejudicial aqui para o Brasil, como a gente viu acontecer algum tempo atrás com aquelas marcas acima dos R$6. Esse é um ponto. A safra deste ano eles consideram que vai ser muito boa, então que isso pode contribuir para aumentar a oferta. Desculpa, gente, só que eu falei safra. O ciclo do boi, que eles acreditam que vai interferir, que é o período em que os bois entram em estágio para serem abatidos, que deve acontecer em breve. Né, isso aumenta a oferta de carne no mercado interno, pode reduzir um pouco os preços. Esses são os principais fatores aí que eles consideram, acham que a coisa está mais ou menos equacionada. O importante é medida com alto impacto fiscal, segundo esse ministro me disse, não vai ter. Ah, não vai ter? Com alto impacto fiscal. Porque é isso que o mercado cobra, né? Não, eles não querem algo que crie uma instabilidade ainda maior nesse debate do fiscal e que acabe até impactando, por exemplo, no câmbio, que teria seria resolver numa ponta e criar um problema na outra. Então, por isso essas medidas que negociam com setores, regulamentações, vai ter algum tipo de incentivo em algumas áreas, mas segundo esse ministro me disse, a tendência é que sejam pontuais. Por exemplo, aquela história dos impostos de importação. Pontuais onde realmente o retorno vai existir sem gastar volumes absurdos de dinheiro do nosso espaço fiscal que já está apertadíssimo.